Fiel em todo tempo. Pode cantar isso de novo? Em todo tempo. Tu és tão Aleluia. todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu Cantarei a bondade de Deus. E aí diz assim, com todo o fôlego que eu tenho. Então merece um negócio mais assim, tchan, né? Tua bondade me seguirá, me seguirá. Com todo o fôlego, tua bondade me seguirá, me seguirá. Pode levantar suas mãos e dizer isso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga isso com todo o fôlego. Tua bondade me seguirá, Senhor. Mais uma vez. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, aleluia. Ele é fiel em todo o tempo. Diga aí para o seu marido, para a sua esposa, lembre-se. Diga para ele aí, lembre-se. Em todo o tempo, Ele é fiel. Amém? E olha, mais do que isso, essa fidelidade me seguirá. Essa fidelidade te seguirá. Essa fidelidade de Deus está te seguindo e te seguirá até o fim. Amém, queridos? Aleluia. Pode dizer aleluia? Ou encontro de casais não fala aleluia? Tem que falar aí, né? Uma coisa melhor do que falar aleluia com os nossos queridos, amados. Amém? Você pode se assentar. Eu não vou falar para dar cheirinho, para beijar, porque já voltou o negócio da máscara tudo de novo. Mas você pode dar um beijinho na sua esposa, né? Aí pode, né? Pastor Edson estaria aqui. Na verdade, ele pediu para eu falar nessa noite, mas ele me mandou uma mensagem. Estaria aqui porque é o último encontro desse ano, mas ele estava lá na casa de Zadok, em Cuiabá, ministrando lá. E aí não deu tempo porque o voo dele atrasou. Talvez, eu não sei, ele deixou entender na mensagem, talvez ele ainda apareça por aqui para dar um cheirinho nos irmãos. Amém? Mas você está firme aí? Nós temos aprendido tantas coisas especiais, né, queridos? E você passou o ano, nós passamos o ano aprendendo tantas coisas especiais. Eu não sei quanto a você, mas os dias que eu não pude estar, eu sempre ligo depois na internet para ouvir qual é a palavra de Deus para nós, para a nossa igreja, para os casais da nossa igreja. Se você está em casa, procure fazer isso, viu? Ponha sempre a sua família debaixo da influência da palavra de Deus, amém? Isso é o melhor para a nossa vida. E nós ouvimos tantas mensagens especiais esse ano, e eu estou tendo o privilégio de falar, não é? E eu sei que nós ouvimos tantas coisas, específicas a respeito de casamento, tantas dicas tão especiais e tão poderosas, né? O jeito e a forma com que Deus deu ao pastor Edson de conduzir a sua família é uma referência para todos nós, amém, queridos? Porque se baseia na palavra de Deus, então é uma referência para todos nós. E eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 6 de Efésios. E eu vou deixar com você uma palavra muito simples, mas muito importante para nós lembrarmos, para nós fecharmos esse ano com a nossa família. É um privilégio. Se você já está aqui e você tem vindo a essas reuniões, isso já fala muito a respeito do teu interesse pela tua família e pelo teu casamento. Se você está vindo a essas reuniões uma vez por mês, você pega a sua esposa, você poderia ir fazer um passeio, poderia jantar fora, fazer alguma coisa, mas você
decidiu consagrar, separar esse tempo para estar aqui. Isso já fala muito a respeito do teu interesse. Capítulo 6 do livro de Efésios, a partir do verso 10, diz assim, não sei se há... Eu vou virar aqui esse negócio para mim. Diz assim o texto: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplicas, orando em todo o tempo, no Espírito, para que isto, ou nisto, diz a outra versão, vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, até aí. Eu quero deixar uma palavra para você, querido, que já demonstra, como eu disse, muito interesse pela tua casa. A você que tem dedicado esse tempo. Há um outro texto em Coríntios, porque você pode estar pensando, moxa, mas o que essa palavra tem a ver com aplicação de casamento aqui? Olha só, escute bem. Imagine que eu estivesse dizendo assim para vocês, olha, nós vamos recapitular tudo que nós ouvimos a respeito de casamento nessa noite. E pegasse todos os temas e fosse dizendo para vocês, olha, tudo que o pastor Edson pregou, o pastor Campos pregou, e eu desse uma pausa e dissesse então assim para vocês no versículo 10, depois de todas essas coisas que vocês aprenderam, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque é interessante, o livro de Efésios é um livro, se você quer aprender sobre família, leia muitas vezes o livro de Efésios. A estrutura do casamento cristão está no livro de Efésios. É uma coisa interessante porque a instituição social que Deus formou foi a família. Depois da família veio tribos e raças. Depois de tribos e raças formaram-se nações. Mas tudo começou com um projeto chamado família. E quando você lê o livro de Efésios, você vai encontrar dois elementos principais: família e igreja. E a igreja veio depois de nações. Preste atenção nisto. Esse livro está falando de família e igreja. Esse livro está falando, e aí você começa a entender porque o diabo tem tanto interesse em destruir a família. O projeto dele é destruir a igreja de Cristo, que é a manifestação do corpo de Cristo nessa terra. Mas olhe só, esse texto termina dizendo, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, e ele então começa a mostrar para você que há uma batalha nas regiões celestiais contra a tua vida e a tua casa. Se você quiser aprender a se relacionar, é engraçado que ele fala
da família e fala da igreja. E quando ele fala da igreja, ele diz que a igreja é como se fosse a noiva de Cristo. Na verdade, é a noiva de Cristo. E como a família pode se olhar para os conselhos que Paulo dá para a igreja para se relacionar. Olha que interessante. Paulo diz para a igreja que eles devem se submeter uns aos outros. Esse é um conselho para mim e para a Zuleika. Porque eu tenho que olhar para essa família e igreja e saber que eu sou, a minha família é um membro daquilo, e aquilo é uma referência para mim, a igreja é uma referência para mim. E ele termina todo esse conselho, depois você leia na sua casa, dizendo assim: tomai a armadura de Deus. Porque ele quer nos conscientizar, queridos, que nós não estamos de brincadeira aqui. Foi tão lindo quando nós nos casamos, havia um cheiro de romance no ar, músicas lindas e flores e cliques de fotos e filmagem e a festa e as danças e a alegria. Mas aquilo começou como uma celebração do início de uma grande viagem, do início de um grande projeto. Só que esse projeto é um projeto de construção, de edificação. Tudo aquilo que você recebeu aqui, querido, precisa estar debaixo da consciência de que o diabo tem todo o interesse em destruir a tua casa. Eu quero que você termine esse ano sabendo que o diabo tem todo o interesse de destruir a sua casa, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com seus filhos, a sua posteridade. O diabo tem interesse nisso. Por isso ele diz: olha, tomem a armadura de Deus. E aí ele começa a falar de alguns instrumentos da armadura de Deus. Nós não vamos parar por aqui. Eu quero, no capítulo 10 de 2 aos Coríntios, depois você lê na sua casa, se você quiser anotar. Eu não pus aqui porque não, é outra versão. A versão NVI diz assim: pois embora nós vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Diga, não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Mas que fortaleza é essa? Ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, aos Coríntios: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, isso aqui é só uma introdução para você, queridos. Para dizer que nós estamos numa guerra espiritual, enquanto nós temos essa alegria de adorarmos a Deus com a nossa família, de convivermos, de crescermos, de curtirmos o crescimento dos nossos filhos, curtir o namoro na nossa casa, nós precisamos saber que há um inimigo lá fora querendo tocar o seu casamento, a sua família. Amém? Esse texto, então, está nesse contexto, porque nós vivemos em tempos de uma intensa tentativa de destruição da nossa identidade, queridos. Primeiro, a nossa identidade como família. E segundo, a nossa identidade como igreja. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Neemias, rapidamente. No capítulo 4 do livro de Neemias. Só para te contextualizar. O livro de Neemias fala a respeito do tempo que Israel estava voltando. Lembre-se que a nação ficou escrava por 70 anos. E aí eles estavam voltando para reconstruir, edificar a sua terra. E o livro de Neemias fala a respeito da reconstrução, restauração dos muros de Jerusalém. E preste atenção nisso, querido, que isso tem a ver comigo e com você. Que você vai entender as artimanhas do diabo, que esta aqui, embora nós vamos olhar sobre a restauração física de um lugar,
Eu quero que você, à medida que nós estivermos lendo isso aqui, você pense no plano espiritual. Em como isso tem a ver com o meu casamento e com muitos aqui, todos nós aqui estamos num processo de reconstrução. Não tem aqui alguém que é melhor do que ninguém. Todos nós aqui estamos aprendendo essa história de projeto de casamento e viver como marido, como mulher, como esposa, como pais, não é? Todos nós aqui estamos aprendendo a construir esses muros. E olha só, diz o texto, em Neemias, no capítulo 4, está dizendo que se levantaram adversários. Adversários que ouviram a respeito dessa reconstrução. E não diz lá o primeiro versículo, que o Sambalate, ouvindo que edificavam o muro, ardeu em ira e se indignou muito. E eles se levantaram contra essa obra. E olha, interessante, no versículo 8, diz o seguinte: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Olha só, está dizendo que eles se reuniram com um intento de atacar Jerusalém e suscitar o quê? Suscitar confusão. Escute bem isso. Sabe por que a estratégia do diabo sempre é dividir para depois controlar. É dividir para conquistar. Jesus disse certa vez que um reino, se ele estiver dividido, ele não pode subsistir. E em seguida é interessante que o texto diz que se uma casa estiver dividida contra si mesma, a tal casa não vai subsistir, não vai permanecer. Então a primeira estratégia que a gente vê do diabo é essa aqui, ó. Causar divisão, causar confusão, causar desentendimento. Desentendimento significa que eu entendo uma coisa e você entende outra. Vá guardando isto. Versículo 11 do capítulo 4 diz assim: disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão. Diga, nada saberão. Nem verão. Diga, nem verão. Até que entremos no meio deles e os matemos. Olha só, gente. Assim faremos cessar a obra. Há 4 coisas acontecendo aqui, ó. Você sabe que a estratégia do diabo, enquanto ela está escondida, ela tem livre acesso para operar. Amém? Você entende isso? Alguns anos atrás, há 2 anos atrás exatamente, era o início da pandemia, e eu contei aqui para os irmãos uma ilustração, mas não vou contar de novo, mas que queria dizer o seguinte: enquanto o diabo nos tornar alheios às coisas que estão acontecendo, ele está trabalhando solto. Ele está operando. Ele está operando ali no meio da confusão. Ele está operando no coração das pessoas. Enquanto estiver tudo escondido, ele pode trabalhar à vontade. Entenda, esta é a estratégia do diabo. Ele fala, não saberão manter as pessoas alheias, despercebidas. As pessoas não entendem o que está acontecendo. Nem verão. Está dizendo, olha, enquanto nós não tivermos a percepção, a visão espiritual do que está acontecendo, enquanto os crentes andarem nós como crentes, servos do Senhor, não tivermos a percepção espiritual do que está acontecendo, nós nos tornamos presas fáceis. Enquanto você, marido, quando você, esposa, estiver alheio a qualquer... Eu não quero confrontar ninguém, mas a qualquer situação
que você não perceba que aquilo é um ataque espiritual sobre a sua casa, sobre a sua vida, então ele tem liberdade para agir. E a intenção dele é esse mesmo. Aí diz o texto, até que entremos no meio deles e os matemos. Então o primeiro alvo, quero fazer escondido. Não quero que ele saiba, não quero que ele veja, ou seja, não quero que ele entenda, não quero que ele veja, até que os matemos. Nós não estamos falando de morte física aqui, mas nós estamos falando de morte de visão, morte de sonhos, morte de expectativas no casamento. Sabe aquele sonho que eu e você entramos no casamento vívidos, cheios de expectativas? De repente você vai percebendo que as coisas vão se perdendo e você não está entendendo. Essa é a intenção do diabo. Essa é a intenção do diabo. Diz o texto, vamos matá-los e assim cessaremos a obra. 4 pontos. Sem entendimento, sem visão, nós conseguimos matar seus sonhos e nós conseguimos parar a obra. Porque o diabo realmente quer destruir a tua e a minha vida como casal, como família. Mas o objetivo, ele tem ainda um objetivo final, de parar a obra. Porque a tua vida e a minha vida são uma referência sacerdotal nesta terra. A minha vida e a tua vida são plantações de Deus para mudar o destino das nações. E olha só, queridos. A destruição corre solto quando não há restrição. Aí diz no versículo 9, diz assim, voltando um pouquinho, diz assim, porém, diga porém, nós oramos ao nosso Deus. Diz assim, porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. A primeira providência que aquele povo começa a fazer é orar. E a outra providência que eles começam a tomar é vigiar. Diga vigiar. Sobre tudo que você recebeu nesse ano, querido e querida, tudo que você recebeu de instrução, você recebeu toda essa instrução, são instrumentos de Deus, mas eles são nada, se não for provido do poder de Deus, para que aquilo aconteça. O poder de Deus que nos faz entender aquilo que não estamos entendendo. Versículo 13 diz o seguinte, então pus o povo por famílias, diga por famílias, nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas, suas lanças e os seus arcos. Aí eles começam a tomar as suas armas. Versículo 14 diz assim, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Primeira coisa que Neemias diz, chama os líderes e diz, não temam essas afrontas que vêm, e eu quero dizer nessa noite para você, a primeira notícia que eu vim aqui dizer nessa noite para você, querido, é que você não deve temer, porque você serve a um Deus grande e temível. E diz o texto lá, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Neemias está dizendo, gente, levante-se. Nós temos uma guerra a travar. Nós temos uma guerra a combater aqui. Pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pela nossa família, pela nossa casa. Então, queridos, o que você recebeu e eu recebemos nesses dias, nesses meses, agora precisa estar cheio de uma consciência de que você precisa agora pegar estas armas
e lutar com estas armas. Agora, voltando ao texto de Efésios. O que vemos hoje, queridos? Uma conspiração maligna para a destruição das estruturas familiares. O que vemos hoje? Filhos estabelecendo um novo estilo de vida, traição e acusações dentro dos lares. Abuso sexual, muitas vezes. Às vezes a gente fica sabendo, eu creio que você também, com tanta notícia aí, abuso sexual, físico e emocional dentro das casas. Toda sorte de destruição. Infidelidade de casais, separação de casais. Moços perdidos, correndo atrás das drogas, correndo atrás de algum sentido, algo que dê sentido à sua vida. As tragédias estão acontecendo. Às vezes, a impressão que nós temos é que não há quem se preocupe. Não porque não se preocupe, mas não se preocupe o suficiente para tomar então as armas que nós estamos sendo chamados nesta noite a tomar. Parece que estamos tão ocupados com tanta coisa, estamos ocupados com a carreira, estamos ocupados com os nossos projetos pessoais, nós estamos ocupados com tantas coisas, com as nossas aspirações, com ganhar mais dinheiro, porque eu quero viajar para aquele lugar tão sonhado. E é maravilhoso isso, tudo isso é maravilhoso. Semana que vem nós fazemos aniversário de casamento, 35 anos. E aí eu vou num lugar que já poderia ter ido há muitos anos, mas esse ano senti vontade de ir num lugar que eu quando era adolescente, sonhava ir naquele lugar lá. Não é? Aí eu falei para a Zuleika, vamos conhecer aquele lugar lá, e ela topou e a gente está indo. Porque era coisa dos sonhos, eu tinha até me esquecido, mas é maravilhoso isso. Mas às vezes nós estamos tão ocupados com estas coisas e correndo atrás dessas coisas, estamos às vezes alheios à guerra que está se formando em nossa volta e o inimigo que está tentando entrar em nosso meio sem você saber, sem você ver, para destruir a sua vida e destruir o projeto. Escute só, nunca, como nos nossos dias se tornou tão evidente o contraste dos valores cristãos e os valores seculares dentro das casas. Nunca se tornou tão perceptível isso, queridos. Maridos e esposas, nós temos ouvido isso, que parece que não se conhecem mais. Tem esposas pensando, não foi com esse cara aí que eu casei. Tem maridos pensando, cadê a esposa com quem eu firmei o matrimônio? O espírito, muitas vezes, da mulher estranha, está ao passo de um clique no celular. Se você não sabe o que é o espírito da mulher estranha, não pense que é só da mulher, não. É o espírito da mulher estranha, que está lá, descrito lá no capítulo 7 de Provérbios. Leia na sua casa. Que quando você passa, a atenção chama na janela. E ela como arma uma cilada, como se estivesse te levando para um jardim de flores. Mas isso acontece com homens, com mulheres, é o espírito da mulher estranha. Está um clique do nosso celular. Os algoritmos já sabem ler as suas expectativas, meu amado, você sabe disso. Os algoritmos das redes sociais estão nos levando facilmente de dentro da nossa casa, lugar santo, para um lugar muito estranho. Os distúrbios de propósitos afastando casais. Hoje não existe mais
algo mais sorrateiro, é impossível nós falarmos de casamento sem falarmos de rede social. Não existe mais nada sorrateiro, mais Sanbalate, que é a pessoa aqui da destruição de Neemias, Sanbalate, Tobias, não existe mais sorrateiro do que as redes sociais, queridos. Podemos ser facilmente levados para uma visão individualista. Você já viu isso? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Para vocês não acharem que eu estou brigando só com vocês, não. Outro dia nós estávamos em casa lá. 4 adultos, 5. E uma miniatura também que está lá, que chegou agora. Estávamos todos na mesma sala. E cada um numa página. Isso seria divertido, seria engraçado se não fosse trágico, não é verdade, queridos? Mulher vai para o quarto, ou vai para a sala, marido vai para o quarto, cada um tem o seu mundo, e depois não vai entender porque não estamos falando mais a mesma língua, porque não temos mais as mesmas aspirações, porque não temos mais a mesma comunhão. E ainda mais vai piorando a história, porque não temos mais tempo para estar na presença de Deus juntos, porque não temos mais tempo para ler a palavra, mas mais ainda a gente vai ficando estranho um com o outro. Não se sinta constrangido com o que eu estou falando, essa é uma realidade da modernidade, que nós precisamos saber, que são Tobias e Sanbalates, que nós precisamos colocar debaixo de controle, meu amado. Debaixo de controle. Pais com sensação que não conhecem mais os seus filhos. Aqueles meninos que cresceram debaixo da minha... Queridos, estou cansado? Não, porque eu não é coisa de cansar. Mas eu estou recorrentemente vendo amigos nossos queridos dizendo: eu não sei quem é mais o meu filho. Meu filho cresceu. E eu não sei mais quem é esse menino. A cabeça dele mudou. Eu tive um querido amigo, um empresário, um homem de Deus, missionário, vai lá para o meio do comunismo, vai lá para a China, tira meses da vida dele, com o risco da vida dele, para pregar o evangelho para pessoas na China, queridos. E ele criou seus filhos, acreditando que ele estava ensinando a palavra de Deus para os seus filhos. E de repente ele entra na minha sala e diz: não sei o que aconteceu. As convicções mudaram completamente. Nós vivemos esse tempo. Parece que algum elo se rompeu e nós não entendemos o que aconteceu. Até casais novos dentro da igreja estão com receio de ter filhos, porque ficam pensando: meu Deus, que mundo é esse que eu estou vivendo? Que loucura é essa? Especialmente com os nossos filhos, tem sido uma investida perversa do reino das trevas, você sabe disso. Crianças sendo expostas a assuntos fora da sua capacidade cognitiva, da sua capacidade de entender determinados assuntos. Essas crianças estão sendo expostas a isso, sendo seduzidas, sociedade impondo novos comportamentos para manipular suas consciências. Eu não quero falar aqui de tema político, não, querido. Eu estou falando de questões de princípios e valores, que o diabo tem tentado roubar de dentro da nossa casa, criando adolescentes inseguros, gente que não sabe mais qual a sua identidade, resultado de uma displicência inconsciente às vezes, porque estávamos tão ocupados com tantas coisas e o diabo foi penetrando sem que eles vejam, sem que eles saibam. Segurança do amor dos pais e, por consequência, insegurança em displicência até em receber o amor de Deus. É o que está acontecendo. E sabe de uma coisa? Somente Deus tem o poder para trazer de volta tudo. Eu quero que você saia daqui
sabendo que é tão especial tudo que você recebeu, mas sabendo que essas coisas precisam ser colocadas debaixo do poder do Espírito Santo. Porque só conhecimento não tem sido suficiente. Deixa eu te falar algumas coisas dessa armadura que está lá em Efésios 6. Tem várias coisas, mas eu quero destacar somente duas. Primeiro, versículo 17 diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ponto 1, queridos. Quando fala para mim como pai, de tomar a palavra de Deus, eu me lembro do capítulo 6, do livro de Deuteronômio, que nos dá uma instrução de como nós devemos conduzir os nossos filhos. Capítulo 6, Deuteronômio, versículo 5 diz assim. Você está com Deuteronômio? Não sei se eu te passei. Versículo 5, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje eu te ordeno, estarão em teu coração. Quando eu lembro, queridos, de que nós precisamos tomar a palavra, eu me lembro desse texto. Porque, em primeiro lugar, está dizendo nesse texto aí, que vai falar sobre nós dirigirmos, nós conduzirmos a nossa casa. Ele está dizendo assim: esta palavra que hoje eu te ordeno, estará onde? Em primeiro lugar. Essa palavra estará no teu coração. 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 Então, que o Senhor esteja despertando o nosso coração nesse final de ano e saber que se nós queremos ter bom êxito nessa família e colocar tudo aquilo que temos aprendido em prática, esta palavra tem que estar em primeiro lugar no meu coração. Eu preciso me envolver com essa palavra. Eu preciso ler a Bíblia. Se você não gosta de ler, pastor, eu sou uma pessoa assim que começa a ler, me dá um sono e tal. Põe lá a Bíblia, você está com esse negócio aqui, ó. Ó, esse negócio aqui, ó. Tem lá a Bíblia para você ouvir, não tem mais desculpa. Põe no carro. Põe no carro, vai ouvindo, vai se enchendo da palavra de Deus. Esta palavra estará no seu coração. Vai se enchendo nos cultos, vai ouvindo as palavras, vai ouvindo pregações, vai lendo a palavra de Deus. Isso é tão importante, queridos, se nós queremos proteger essa construção que é a nossa família e nós levarmos a bom êxito aquilo que o Senhor nos deu, essa pérola preciosa. Quer entender melhor como tratar seu marido e sua mulher? Nós não estamos falando disso aqui hoje, você já aprendeu muitas coisas esse ano e vai aprender mais o ano que vem. Mas você quer aprender melhor como tratar marido e mulher e filhos? Leia o livro de Efésios. Ó, chega amanhã, não, segunda-feira, põe lá o livro de Efésios para você ler. Você vai ver como é que marido tem que amar a mulher. Como é que mulher tem que receber o amor do marido. Como é que filhos devem honrar seus pais. E como pais não devem irritar os seus filhos. São bases da palavra de Deus. Quer cuidar e amar melhor seus filhos? Eu sei que muitas vezes há interesses diferentes entre mulher e homem. Muitas vezes não, a maioria das vezes. E às vezes as mulheres estão muito preocupadas com a criação dos filhos e às vezes os pais estão preocupados com outras coisas, mas se há uma coisa que não sai da preocupação dele, mesmo que ele seja uma pessoa que trabalhe muito, ele também tem preocupação com seus filhos. Alguém já disse uma grande verdade, eu nunca mais me esqueci, queridos. Você quer amar os seus filhos? Ame a sua esposa e ame seu marido. Você quer transmitir o seu amor para os seus filhos? Cuide bem da sua esposa. Cuide bem do seu marido. Por aí começa.
E aí diz o texto aqui para nós irmos em frente. Deixa eu voltar aqui que eu não abri. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Em teu coração em primeiro lugar. E tu as inculcarás a teus filhos. Diga, as inculcarás a teus filhos. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Porque essa palavra é muito esquisita. Abra o seu celular, por favor. Vai no Google. Escreve assim, inculcarás, sinônimo. Acharam aí? Sinônimos de inculcarás? De inculcar? Quem pode falar? Dá um grito aí. Faz de conta que nós estamos numa salinha aqui. Hã? Que mais? Inspirarás. Que mais? Que mais? Aconselhar. Que mais? Estimular. Influenciar. Que mais? Imprimir no espírito. Que mais? Apontar. Denunciar. Indicar. Transmitir, inspirar, repetir, simular. Olha quanta coisa essa palavra quer dizer. Esta palavra que hoje te ordeno estará no seu coração. E você vai transmitir de uma forma cirúrgica isso aos teus filhos. Sabe o que ele está falando? Porque em seguida ele fala assim, e delas você vai inculcar, imprimir, colocar em sua formação de caráter, diz o texto. Está dizendo que é para mim, para você, com o Pai, meu querido. E aí ele diz assim, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho. Você falará, em outras versões, está dizendo assentado à sua mesa. Falando de quando você faz as suas refeições. Andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar. Ele está dizendo sim de falar, mas pastor, o que você está querendo dizer? É que eu tenho que falar os versículos bíblicos com meu filho? Não, querido. Não está falando de você pregar para ele, não está falando de você decorar versículos bíblicos e fazer com que ele decore. Amém, se você quiser fazer isso, faça também, que é muito bom. Mas não é disso que ele está falando. Ele está falando de você instilar na vida do seu filho dia a dia, intencionalmente. Sabe, às vezes a gente está conversando sobre tantas coisas com o filho, sobre o Corinthians, sobre o Palmeiras, melhor o Palmeiras do que o Corinthians, mas está falando dos jogos da seleção, está falando de política, e a gente esquece de instilar. E sabe, eu quero te falar, querido, que isso fala até mais do que discurso. Em todos os autores que falam de instruções aos filhos, falam de algo que é muito importante, que o modelo, teu exemplo, aquilo que ele lê, enquanto aquilo que ele ouve, aquilo que ele lê, você fazendo o teu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, está colocando valores ou não colocando valores de Deus na vida do seu filho. Se você é uma pessoa desinteressada pelas coisas espirituais, se você talvez seja daquele que chega num dia, na hora do culto, você fica discutindo com a sua esposa, será que vamos hoje, será que não vamos hoje? Hoje eu estou com um pouquinho de preguiça. Você pode estar sabendo que seu filho está ouvindo lá, e depois você não reclame, se você quiser trazer eles para os teens, e eles não quiserem, não tem interesse nisso. Então, nós
somos responsabilizados por Deus de transmitir a sua palavra ao coração dos nossos filhos. Amém, queridos? E sobre toda a nossa casa. Amém? Diga amém. Talvez, eu até me lembrei, hoje pela manhã, que eu estava lendo essas coisas. Quantos são do tempo que a gente cantava assim? Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado. Quem aqui da minha geração? Deixa eu ver. Oh, pessoal, vocês estão aí, glória a Deus. Boquinha, o que fala, o Salvador do céu está de olho em você. Não, está olhando para você, né? Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, pezinho, onde anda. Cuidado, mãozinha, no que pega. O Salvador do céu. Criança. Canção de criança. Faltou dizer para nós que essa canção não era para elas. Essa canção era para a gente. Essa canção era para mim. Vini, essa canção era para você. Talvez a gente mudasse. Cuidado do bocão. Cuidado, pezão. Não é? Porque nossos filhos estão olhando. Onde você vai pisar, ele vai pisar atrás. Alguns autores até dizem, queridos, que há uma certa idade, e aqui eu tomei a liberdade de trazer alguns livros aqui para você que eu quero indicá-los. Porque pais precisam ler sobre filhos, especialmente nesse tempo, queridos. Primeiro livro, Luciano e Kelly Subirá como flechas. Depois a gente tira um clique lá e põe lá no negócio do double lá. Né? Outro livro muito importante, quando o seu filho tem entre 6 e 12 anos. E aqui uma observação muito importante, queridos. Essa é a última grande chance, diz o texto aqui, ó, de manter seu filho ao seu lado. Sabe, eu tenho visto muitos pais dizendo assim, meu filho adolescente agora não consigo mais influenciá-lo. Talvez faltou alguém nos instruir, esse livro foi muito útil para a nossa vida aqui. Eu tive até vendo ele de novo, ele está todo rabiscado aqui. Porque os estudiosos dizem que essa idade dos 6 aos 12, 13, depende da maturidade, do amadurecimento de cada criança, essa é a fase em que eles ainda te ouvem e fazem. E depois vai vir a fase que eles vão olhar para você e vão lembrar do que você fazia e vão fazer também. E depois vem a fase que você não tem mais tanto acesso a eles, porque agora eles querem os amiguinhos. A galera. Então aqui tem conselhos muito importantes, queridos. Conselhos para pais que não dão valor aos seus filhos terem as companhias certas, que amam a Deus. Muitos. E o terceiro livro aqui, muito importante esse livro aqui, viu, queridos? Nós como marido e esposa, já passamos dessa fase. Mas agora nós temos netinha, né? Então nós vamos aconselhar nossos filhos a lerem esse livro, por exemplo. E aqui tem um outro livro importantíssimo. Se eu abrisse aqui para te contar, é que o Vini me deu até 8 horas, eu já passei. Aqui, ó, eu vou pôr lá, 4 princípios na formação da criança, mas não tem nada a ver com criança, tá? É a formação de filhos. Tem muitos temas aqui importantíssimos. Isso é um livro que você pode ler um capítulo assim aleatório e você olhar
algo aqui que é importante você ler, mas é importante, queridos, nós lermos. É importante nós discutirmos. Eu até aconselho irmãos que têm filhos na mesma fase aí, na mesma fase de idade, a se reunirem, pegar um livro desse e tocarem nos assuntos, e ver o que Deus tem, porque isso aqui é tudo palavra de Deus, isso é como buscar instrução na palavra de Deus, não é só em fitas, em pregações, não. Às vezes é bom a gente sentar com os irmãos e falar, puxa, olha, não tinha pensado nisso, um detalhe tão importante. E para nós terminarmos aqui, vai lembrar do cuidado boquinho no que fala? Amém, não? Amém, glória a Deus. E por último ele fala assim, olha, tomai e empunhai. Ele diz, pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Falamos disso. Mas ele termina com uma conjunção, não é? Ele fala assim, no versículo 18, diga com toda oração e súplica. Está se esforçando para dar certo o casamento, está se esforçando aí, querido, para acertar as coisas. Eu sei, como você sabe, quantas vezes nós queremos fazer o que é certo e às vezes nós não conseguimos. Queremos reagir da melhor maneira com os nossos filhos, queremos reagir da melhor maneira com a nossa esposa e quantas vezes a gente não consegue, sabe, não lembra. Às vezes você fala, puxa vida, de novo eu errei naquilo. Puxa vida, de novo eu falei o que não deveria ter falado. Aí diz o texto assim, com toda oração e súplica. Porque a oração é trazer a participação do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, diz a palavra de Deus, naquele que não se engana. Nossos sentimentos são enganáveis, nosso coração é enganoso, nossas percepções variam de acordo com o que a gente enxerga por aí. Mas quando você entende que você precisa guerrear com a palavra de Deus, com oração, oração é trazer o poder de Deus para se manifestar onde você não consegue, trazer a unção de Deus para te capacitar a fazer coisas que você não consegue, de atrair o seu filho, de amar a sua esposa, de suportar às vezes a ofensa, de calar a amargura, de se voltar para o Senhor, de receber consolo do Pai tantas vezes. Quantas vezes a gente não ouve? Meu marido me disse palavras duras, difíceis. Não consigo nem olhar para a cara dele. Meu filho falou coisas que eu nunca mais vou perdoar. É nessa hora, querido, que você precisa do poder de Deus. Clamar ao Senhor com súplicas, dizer, Senhor, esta aqui é a minha casa, eu não vou desistir dela, eu sei que o Senhor tem um projeto, não há um projeto fora disto, não há o divórcio não é uma opção, virar as costas para os meus filhos não é uma opção, a opção é o Senhor se manifestar aqui em nosso meio, e você dobrar os seus joelhos, e você clamar, e dizer, Pai, nos capacita, porque eu não vou desistir da tua obra na nossa vida. O livro de Lamentações, eu estava lendo esses dias, estava falando com a minha esposa, Jeremias, que foi o profeta que profetizou lá, dizendo que a nação ia ficar 70 anos em cativeiro. Ele profetizou e ele viveu esse tempo. É interessante isso. Outros profetas profetizaram sobre a mesma coisa, mas não viveram. Jeremias viveu. E ele escreveu um livro das Lamentações, que foi o livro que ele escreveu quando o cativeiro já estava acontecendo. No versículo 19 do capítulo 2, ele diz assim, levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta a Ele as mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Jeremias está dizendo,
Senhor, nós já estamos aqui. Agora, povo, levanta. Clama, derrama o coração como águas. Clama pela tua família, clama pelos teus filhinhos. Clama para Deus protegê-lo de todo engano. Clama para o Senhor dar capacidade a você ler algumas coisas disso aqui, tomar alguns princípios e ser instruído por Deus. Eu sei que você não está aqui por acaso, meu querido irmão. Nós não podemos mais aceitar toda sorte de insanidade que estão sendo derramada sobre o coração dos nossos filhos. Nós somos igreja do Senhor. Nossas famílias pertencem à igreja do Senhor. É tempo de nós nos levantarmos. A oração libera a sabedoria de Deus. A oração abre portas que estão fechadas. A oração atrai o poder de Deus. A oração é incluir Deus nas nossas dificuldades, nossas limitações. A oração é reconhecer que o governo do Senhor está sobre a nossa casa. Talvez alguns aqui estão pensando, pastor, mas eu já estou vivendo isso. O que eu faço? O que eu tenho para te dizer, e o nosso Deus é o Deus das misericórdias que se renova a cada manhã, amém? Não é isso que nós cantamos aqui, agora há pouco? E o que eu tenho para dizer a você, querido, que nunca é tarde. Nunca é tarde. Você não recebeu essas instruções aqui durante esse ano, só para você acumular conhecimento de um pastor com experiência. Você recebeu essas instruções, que são instrumentos de Deus, para você, na autoridade do Senhor, trazer o Senhor para essa parceria. Se nós entendermos essas verdades, nós precisamos então mudar nossa agenda, mudar nossos objetivos, mudar nossas prioridades. E algum tempo atrás, eu falei aqui, eu quero repetir uma coisa. É tão poderoso quando você ora individualmente, querido. É maravilhoso, você vai ver resultados. Mas você não faz ideia da bomba atômica que é quando você se reúne para orar com a sua família. Quando todos nós nos prostramos diante do Senhor, eu, minha esposa, minhas filhas, todos nós estamos ali dizendo, Senhor, toma o governo da nossa casa. É como teias que se formam, queridos, de proteção para a sua casa. Onde Deus reina, não pode reinar confusão. Onde Deus reina, não pode reinar a liberalidade. Onde Deus reina, não tem como as palavras. Esses dias, meu irmão, ele leva crianças para a escola. E ele falou, eu estou levando uma média de 20 e poucas crianças. Eu estou assustado de ver o linguajar das crianças. Palavra perniciosa. Palavra maldosa. Você sabe de uma coisa, querido? Uma das formas que o diabo tem de transformar a consciência dos nossos filhos é mudando a linguagem. Tornando comum aquilo que não é comum. Aquilo que para nós, nossa geração via como... Esses dias eu estava ouvindo um doutrinador dizendo, você quer tornar isso comum? Comece a usar aquelas palavras feias como se elas fossem bonitas. Enquanto isso, nós cristãos estamos alheios a essas coisas. As pessoas tramando em livros de como inculcar as coisas no coração do teu filho. E muitas vezes nós cristãos estamos alheios, displicentes.
Que o Senhor nos levante para orar, para entronizar, para trazer o seu governo sobre a nossa casa. Que o Senhor nos levante para tomar a autoridade da palavra de Deus e fazer aquilo que o texto diz: colocar, imprimir, fixar, inspirar nossos filhos a olharem para Deus, a se submeterem ao Senhor. Saber que, ouça, ó Israel, o vosso Deus é o único Senhor. E essas palavras que hoje te ordeno estarão em primeiro no teu coração, e você as inculcarás aos teus filhos, sentado à mesa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. Deus quer te dar essa autoridade, amém, querido? Você toma aí em nome de Jesus. Você toma isso aí em nome de Jesus. Eu quero que você termine esse ano sabendo que foi tão precioso tudo que você recebeu. Pode subir, Vini, senão não para de falar. E já parei, prometo. Tudo que você recebeu, meu amado, mas que você tome toda a armadura de Deus, especialmente tome a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, com oração, orando em todo tempo, com orações e súplicas, diz Paulo aos Efésios. E chega. Eu disse para alguns irmãos que durante algum tempo, parece que nós não percebemos o que estava sendo feito para atingir as nossas casas. O diabo estava agindo sorrateiramente para influenciar as gerações passadas. O diabo agiu sorrateiramente. Mas o diabo está sendo desmascarado e nós somos a geração que está sendo levantada para isso. Amém, queridos? Amém? Não espere a escola. Não espere o ministério infantil da Bíblica da Paz. Não espere o ministério dos pré-adolescentes. Não espere o ministério dos teens fazer isso. Não espere a igreja fazer isso por você. Eu e você somos essas pessoas que não vamos deixar o diabo agir sorrateiramente nos nossos relacionamentos com marido e mulher. E não vamos deixar, em nome de Jesus, o diabo agir sorrateiramente para cultivar o coração e roubar o coração dos nossos filhos. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Vamos ficar em pé. Você pode tomar seu marido e sua esposa as mãos aí? Você pode orar pelo seu casamento? Eu posso orar pelo seu casamento, mas ninguém vai orar com tanta intensidade pelo seu casamento como você mesmo. Sabia disso? Você conhece os choros? Você conhece as noites mal dormidas? Você conhece os desafios que estão à frente? Você sabe das histórias que o seu filho anda, os caminhos que ele anda pisando. Você sabe os riscos que tem pela frente, nós sabemos. Então você pode orar com autoridade sobre a sua casa agora e falar: Deus, vem aqui, ó, participa disso. Coloca sobre a minha vida o teu poder para ser o marido que o Senhor quer. Como Cristo amou a igreja, eu quero amar essa menina aqui, Senhor. Senhor, me dá capacidade para ser esposa como a noiva do Cordeiro, que tem a sabedoria para receber esse amor do marido. Senhor, me dá capacidade para ser um sacerdote do Senhor na minha casa, para os meus filhos, uma sacerdotisa. Amém? Enquanto nós tocamos alguma coisa aqui, incline a sua cabeça e ore pela sua casa. Eu te peço em nome de Jesus, ore pela sua casa.